Que a paz do Senhor e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus faça morada em sua vida. Que você sinta a presença maravilhosa do Senhor. E hoje, o Senhor, Ele vem falar sobre a importância de você ter o seu nome escrito no livro da vida. É motivo de alegria, irmãos. É motivo de muita alegria você saber que o seu nome está escrito no livro da vida. E nós encontramos esta mensagem no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10. Nós encontramos mais precisamente no versículo 20. Mas eu gostaria de ler um pouco aqui sobre o contexto da situação que Jesus falou isso. A missão dos 70. Então, depois que o Senhor Jesus passou aqui, ele põe à prova os que querem segui-lo. Porque enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Aí o que Jesus lhe respondeu? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Muitas vezes você até se interessa de servir a Deus. Aí você vai ali, põe a sua mão no arado para começar a trabalhar na obra do Senhor, mas olha para trás. Está preocupado com o que deixou, com o que você renunciou. Então ele disse que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino do céu, para o reino de Deus. E aqui vem a missão dos 70. Então, neste contexto, quando Jesus está fazendo prova de quem realmente quer segui-lo, ele faz o seguinte: ele separa 70 homens. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 discípulos e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande. Tem muita gente precisando da salvação. Tem muita gente que não conhece ainda a palavra de Deus. Mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É assim que nós devemos orar ao Senhor. Pedir a Deus que levante mais homens para falar do amor de Deus e salvar através da palavra viva e eficaz do Senhor, para que eles alcancem o arrependimento, a consciência do pecado, porque você só se arrepende quando tem consciência que está pecando. E através da palavra de Deus, você toma consciência daquilo que você está fazendo, e aí é que você vai poder se arrepender, escolher vida ou morte. O arrependimento, a renúncia do pecado, ou continuar no pecado e a morte eterna. Mas nós temos a obrigação de falar. E aí a escolha é individual. Para que o nome esteja escrito no livro da vida, foi feita uma escolha.
Então Jesus diz aqui aos 70 discípulos: vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Não se deixem levar por conversas. Às vezes você está ali caminhando tão bem com o Senhor, aí de repente alguém começa a puxar você para trás. Começa a chamar você, tirar você do caminho certo. Então, prossiga seu caminho, não precisa parar para conversar com ninguém. A não ser que seja para falar do amor de Deus, mas não para ouvir asneiras e coisas difíceis que possam levar você ao afastamento de Deus. A trazer a você a memória do velho homem que você era. Cuidado para não parar no meio do caminho. Nessa caminhada que nós estamos, muitos vão tentar nos parar. Muitos. Mas nós devemos pedir forças ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que não venhamos a parar no meio do caminho. Aí ele diz: e não saúde ninguém pelo caminho, prossiga no seu propósito. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. O que oferecerem aos discípulos, eles recebam. Eles precisam se alimentar para prosseguir na missão. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Que esses discípulos de 2 em 2, quando chegassem numa cidade, curassem pessoas e anunciassem que o reino de Deus se aproxima. Ali a preparação para quando Jesus chegar, aquelas pessoas, eles estavam fazendo aquela missão que João fez, aquele que batizou Jesus. Ele foi o precursor. Ele anunciou a boa nova. Ele anunciou tanto que ele dizia que ele disse: hoje eu batizo vocês com água. Eles se arrependiam e iam para João, confessavam seus pecados e eram batizados pelas águas. João disse que ele batizava pelas águas, mas virá alguém depois de mim, que é Jesus. Ele disse: virá alguém que vos batizará no Espírito, que eu não sou digno de desatar a sandália dele. Ele estava ali anunciando, preparando. E esses 70 homens, eles estavam fazendo exatamente isso. Eles chegavam, o Senhor Jesus mandou que eles fossem de cidade em cidade, de 2 em 2. Eles se espalharam nas cidades e chegassem ali e curassem os doentes que houvessem ali. E que dissessem ao povo que o reino de Deus se aproximava deles. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Então, aquela cidade que não queria acordo com eles, com a palavra de Deus, ele disse: até o pó que está nos pés de vocês sacudam. Certo? Saiam daquela cidade. Mas digam, eles saindo e dizendo: no entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Ou seja, arrependei-vos. Não me receberam, não quiseram ouvir a palavra de Deus, mas o anúncio é esse. Para que ninguém vá para o inferno sem saber que está indo para o inferno, inocentemente. Aí Jesus disse: eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. A cidade que não receber
a palavra de Deus. Ai das cidades impenitentes. Aí ele fala dessas cidades que não receberam. E aí ele despede, para não ficar muito prolongado aqui, ele despede os discípulos e eles vão. E os discípulos vão e fazem exatamente como Jesus disse. Agora eu vou falar para vocês o regresso dos 70 discípulos. Então, os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós? Em seu nome? Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Ele enviou eles, mas ele guardou a vida deles. E por isso que quando Satanás se manifestava contra eles, caía por terra no nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele nos manda para esta missão de falar a verdade para você, de propagar a grande verdade. Você tem chance de não ir para o inferno, se você se arrepender do seu pecado e se você buscar o Senhor Jesus e recebê-lo como Senhor de sua vida, deixar que o seu eu fique bem quietinho e que ele viva em você. E que a vontade de Deus prevaleça em você. Quando você fizer isso, você terá uma vida eterna. Esse é o anúncio da boa nova. Porque Jesus já morreu por você. Basta que você se arrependa e ande no caminho dele. E aqui Jesus, o que ele faz? Ele nos dá essa palavra, porque não vem da gente, é do Senhor. Essa certeza que eu tenho para chegar ao ponto de dizer isso para você, de ouvir aquilo que Jesus Cristo disse e fazer, e ele está honrando, ele está fazendo, é porque o Senhor está me livrando de todo dano. Porque ele, quando me fez esse chamado, eu me sinto como um desses 70 homens. Porque ele chamou esses homens e disse: vá e fale, vá e cure. Curar, eu não tenho o dom da cura. Mas o Senhor, através desse microfone aqui, vai curar a sua ferida, qualquer que seja ela, ou física ou espiritual. Aquela ferida da sua alma, ele cura. Ouça a voz do bom pastor. Eu estou sendo apenas o anunciador. Eu estou anunciando aquilo que o Senhor mandou anunciar. E eu fico feliz em saber que nada, absolutamente, me causará dano. Porque eu falo coisas que de repente, porque o mundo é contra Deus, eles podem até querer convencer você de que eu estou falando alguma coisa que devo ser processada para parar de falar. E eu não vou parar de falar, mesmo que eu seja punida. Mas eu já estou vendo que vai ser difícil conseguirem me punir, porque o Senhor disse: nada, absolutamente nada lhe causará dano, se você estiver fazendo exatamente como Deus quer que faça. Louvado seja o meu Senhor por isso. Ô palavra boa. Obrigada, Senhor. Aí o que o Senhor Jesus disse? Que eis que eu dei a vocês autoridade e tudo, né? Ele faz: no entanto, essa aqui é que diz tudo. Tudo para mim. Tudo para você. Você que prega a palavra de Deus, que é tão perseguido. Você que busca andar nos caminhos do Senhor e que você sabe que muitas pessoas não entendem. Vão dizer que você tem um distúrbio mental, vão dizer qualquer coisa. Menos acreditar naquilo que você está falando, a verdade. Porque a mentira, o engodo do mundo é mais interessante. Libera você para pecar. Então por que você vai ouvir? Né? É isso que eles pensam. Mas continue falando. Sabe por quê? Continue fazendo a vontade do Pai, continue no caminho certo,
Continue no único caminho que leva para a vida, o Senhor Jesus. Busque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Busque essa presença. Porque ele disse, no capítulo 10 de Lucas, no versículo 20, Jesus disse, no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim, alegrem-se, e sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. O seu nome está escrito no céu. Então, tudo que você sofrer por aqui, todas as coisas difíceis que você passar por causa disso, porque você está falando do Senhor, não é? Porque eu já até falei de uma passagem da minha vida que eu peguei a Bíblia e fui orar por uma colega de faculdade que estava nos últimos momentos de sua vida. Tinha falado com ela, li para ela o Salmo 23, e ela sentiu muita paz, muita alegria no Salmo 23. Eu vi que ela sorriu, ela sentiu alegria. E aí, quando eu fui, já no final da vida dela, e a irmã dela não disse nada no começo, e era na casa da irmã dela, que era espírita, e eu não sabia, e também não ia mudar nada, porque eu ia fazer a mesma coisa. Aí, a não ser que me expulsasse, como ela assim o fez no hospital. Quando eu fui fazer uma oração para minha amiga e abrir a palavra para ela, e ali, naquele momento em que eu estava consagrando a vida da minha colega de faculdade ao Senhor, então, o esposo dela bateu aqui no meu ombro, disse, vem aqui fora, por favor. E eu, quando saí do apartamento, do hospital, do apartamento onde ela estava internada, ele disse, não leve a mal não, mas a irmã dela disse que você se retirasse. Eu fui expulsa. Foi uma situação muito difícil, porque na hora foi uma dor muito grande que eu senti. A dor de saber que ela estava partindo, mas a maior dor era de temer pela vida daquelas pessoas que estavam ali, impedindo que a palavra de Deus fosse falada. Ali, cortou aquele momento tão crucial que a minha colega estava passando. E realmente ela faleceu logo. E eu não pude mais ir para o hospital porque eu fui impedida de ir. E eu lembro que eu muito angustiada, chorando, aguardando o elevador. E de repente, irmãos, aquele constrangimento, aquilo ali que eu estava sofrendo, irmãos, eu tinha que me alegrar. Por quê, irmãos? Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Porque todos os meus pecados foram perdoados pelo Senhor quando eu me arrependi e entreguei a minha vida a Ele. E ali eu estava cumprindo a missão. A missão. E cumprir uma missão, tem situações que você é muito bem recebida, que você até precisa dizer à pessoa, menos fulano, não precisa desse exagero, porque eu não sou nada. Cuidado com o que você está esperando em mim. Não espere nada de mim, não. Eu sou apenas um vaso. Quando o Senhor quiser me usar, Ele vem e derrama da unção dEle e eu faço aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, cuidado. Tem gente que você precisa dizer isso. Dizer, olhe, não pense assim. Não pense, você tem uma luz. Uma pessoa uma vez disse que eu tinha uma áurea. Você tem uma áurea que chega... Aí eu disse, deixa eu lhe explicar. Eu não tenho luz própria não, viu?
Essa luz todinha que você está vendo vem do Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz por mim, e como eu entreguei a minha vida para ele, ele vive em mim. Já não sou eu, mas que vivo. Então, mérito meu, zero. Eu não tenho mérito. Eu tenho obrigação. Como realmente uma serva do Senhor, tem obrigações, muitas obrigações. Mas toda honra e toda glória é para Ele. E só para Ele. Só para o Senhor. O autor de sua vida. Toda honra e toda glória a Ele. Então tem gente que você precisa mesmo de dizer. Porque ela confunde isso. Deus, de repente, Ele te usa para você falar com alguém alguma coisa e essa pessoa faz... Fulano, bem que você disse, foi do jeito que você disse, incrível. Ai, quando chega outra situação, fulano, eu faço como? Quem disse que eu sei? Eu não sei. De mim não saiu nada. Aí eu digo, vá orar, peça a orientação do Espírito Santo de Deus e se Deus quiser me usar, se Ele quiser me usar, Ele vai me dizer, aí eu digo para você. Mas eu não tenho nenhuma resposta para isso. Se falar agora, vai sair de mim. E não vale. O que sair de mim não vale. Não vale nada. Então, tem pessoas que você precisa até ensinar isso, admoestar, dizer, pera. Não faço nada não. Eu não tenho poder de nada, eu não tenho capacidade de nada. É tudo Ele. E tem outras pessoas que simplesmente não suportam você pelo simples fato de você amar a Deus. Tem gente que dá tranca mesmo. Você vai toda animada falando de Deus para a pessoa, aí a pessoa faz, por favor, eu até gosto de você. Agora dá para você ser alienada, é? Aí eu tenho que explicar, não, quem é alienado é você. Porque quem não conhece Deus é alienado. Acredita? Quem pensa que Deus não existe é um alienado. Satanás enganou ele, engodou, disse, eita, não existe não. E aí você pensou, homem, se eu acreditar na verdade, eu vou ter que renunciar a muita coisa. Eu prefiro ficar na mentira. Porque o ateu não é nada mais nada menos do que isso. Sabe o que ele faz? Ele diz tudo que quando você vai falar da grandeza de Deus, aí a primeira coisa que ele faz, mas por que Deus permite que tenha fome, que tenha gente morrendo, que tenha não sei o quê? Por que Deus deixa que aconteça isso com as pessoas? A primeira coisa que diz, a revolta dele é que ele quer que Deus não deixe ninguém morrer, porque para ele a morte é o fim. Primeira coisa que o ateu deve sentir uma angústia grande quando ele se lembra da morte, porque para ele a morte terminou. Para nós que conhecemos a verdade, sabemos que é o começo de uma vida eterna com Deus, onde não haverá mais morte. Mas para ele é terrível. Ele diz logo, por que fica morrendo gente boa? Porque para ele é uma punição tão grande a morte, porque é o fim. Porque é o fim. Uma vez um chegou e disse assim, porque eu passei momentos muito difíceis na minha juventude, assim que casei. Não tinha experiência com nada, eu não trabalhava, eu não era formada, só tinha o 2º grau. E, de repente, eu estava com 3 meninos pequenos e tudo com a boquinha aberta, querendo comer. E meu esposo desesperado também tinha ficado desempregado. E aí, aquele sufoco todinho. Aí, essa pessoa que realmente me ama, da minha família, que eu amo muito, que já me ajudou demais, chegou e disse, como é que eu posso acreditar em Deus se ela está passando por isso? Se ela está passando por toda essa dificuldade. Uma pessoa que sempre procurou fazer tudo conforme os planos de Deus. E por que está acontecendo? Fez um monte de elogio a mim, aí por que ela está passando por isso? Ora, se Deus existisse, ela não passava por isso.
Não entendeu ele que Deus estava me ensinando para hoje eu poder falar com propriedade que se você não tiver comida, alimentos na sua casa, ajoelhe-se, como eu fiz, e peça ao Senhor que Ele vai enviar provisão para você. Era para que eu dissesse com propriedade. Era para que eu dissesse com propriedade. Porque se eu nunca tivesse passado necessidade, eu não ia saber como é que a pessoa faz quando está bem aperreado, que é buscar a Deus. E aí minha irmã me mostrou a verdade, me mostrou a palavra, me deu um presente, a Bíblia Sagrada. Me levou para a igreja, eu fui bem que forçada a primeira vez, porque quando eu vi que eu queria, aí disse, não, mas não tem mais desculpa. O que está faltando? Aí eu, por não ter nenhuma desculpa, fui para a igreja. Por isso que eu estava passando por tudo isso. E aí quando fui para a igreja, que aconteceu isso, aí eu disse, espera aí. A minha irmã disse que só eu pedi a Deus que Deus faz. E aí eu me ajoelhei na sala e clamei a Deus. E o meu irmão, Antônio, o meu irmão, ele chegou na minha casa e olhe que ele ainda era estudante de medicina. Mas como ele é muito inteligente, já tinha passado no IAPAS. Mas a nível de 2º grau. E aí, esse meu irmão, Deus tocou na alma dele de tal forma que ele foi bater na minha casa. Eu me ajoelhei, clamei a Deus e fui me organizar para dormir. Para no outro dia ir para a faculdade. Como? Porque recebia o salário. Deixaram de pagar. Eu já era concursada. Mas deixaram de pagar no tempo do governo de Geraldo Melo. Ele deixou de pagar os salários e aplicou o nosso dinheiro fez uma aplicação grande, ficou riquíssimo. E Deus que tome a direção de tudo que ele fez, que Deus tenha misericórdia dele e o perdoe. Mas ele deixou de pagar o salário e esse meu irmão foi quem me ajudou, porque o IAPAS era um concurso federal e ele estava recebendo. E Deus inquietou ele. E ele foi bater na minha casa com uma feira enorme e passou, irmãos, até o governo voltar a pagar o meu salário. Ele ficou mantendo a minha casa, me dando feira mensal, feiras enormes. E tem uma coisa, irmãos, eu clamei ao Senhor. Quando minha irmã me ensinou que é para pedir a Deus tudo que a gente precisasse, eu pedi a Deus tomate, expliquei tudo. Toda a minha feirinha, eu disse, narrei ao Senhor que é disso que eu estou precisando, Pai. Para amanhã eu poder ir para a faculdade em paz. Eu preciso, meu Deus, do suprimento. Desesperada. E meu irmão chega tarde da noite na minha casa com uma feira enorme. Até com sobremesa para os meus filhos. Aqueles quick para eu poder botar no leite. Menino, tinha de tudo nessa feira. E ele me deu durante muitos meses. Eu não sei o tempo, eu só sei que ele só parou. No último dia que ele parou da feira foi quando ele chegou com a feira. Eu disse, meu irmão, eu não já tinha avisado a você que eu estou recebendo, eu não preciso. Vem aqui. Aí mostrei a ele o armário, geladeira, tudo cheinho. Ele disse, então tá certo. Eu louvo a Deus pela vida desse meu irmão. E eu consagro ele ao Senhor. Ele, a sua esposa Iracema e os seus filhos, Igor e Thaís. Eu consagro a vida deles ao Senhor. Porque não foi só essa vez. Sempre, meu irmão, nas situações mais difíceis, ele esteve presente. Ele esteve ali. Ele é muito usado por Deus. E eu tenho fé em Deus que um dia ele vai entender com mais profundidade o que Deus pode fazer. A grandeza de Deus e o amor que Deus tem por ele. Porque é muito grande, irmãos, o amor que Deus tem por esse meu irmão. Por todos os meus irmãos. Eu tenho muitos irmãos e todos eles eu amo muito. Eu consagro os meus irmãos e as minhas irmãs ao Senhor.
todos os meus irmãos, de alguma forma, todos eles já chegou para mim, já me ajudou. Cada um, todos eles já chegaram no momento que eu precisava e me deram aquilo que eu precisava. E eu louvo a Deus pela vida deles. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é para você que pensa que então eu perdi o meu emprego, eu não tenho mais alimento em casa. Clame que Deus vai abrir porta de emprego para você. Ah, você está com um filho que tem problemas? Consagre esse filho ao Senhor. Eu passei por uma experiência dessa. O meu filho mais velho, na adolescência, ele sofreu. Ele teve aquela depressão da adolescência, foi terrível. O meu filho estava ali no sofrimento grande. E eu consagrei o meu filho ao Espírito Santo de Deus. Então, sabe por que acontece às vezes estreito na vida de um servo do Senhor? Para aprender, para ficar vitaminado e poder falar para você que Deus pode libertar o seu filho. Ele curou o meu filho sem tomar um calmante, um remédio de depressão. Ele foi curado. Meu filho mora hoje no Canadá, independente, é fisioterapeuta aqui no Brasil e vai ser fisioterapeuta, se Deus quiser, no Canadá. Só falta a última prova para ele receber o direito de também exercer lá a fisioterapia. Hoje ele exerce auxiliar em fisioterapia porque ele é formado aqui no Brasil. Mas só falta uma prova para que ele, se Deus quiser, ele vai conseguir, em nome de Jesus, se for a vontade de Deus, ele vai conseguir. E aí, ele também tem direito de ser fisioterapeuta no Canadá. Em todas as cidades que ele for do Canadá, ele tem direito. Graças a Deus. Então, é assim que Deus faz, irmãos. Então, Deus permite que o seu povo passe por estreitos só para ensinar, para nos capacitar para servi-lo de forma verdadeira, autêntica, sabendo qual é a dor que você está sentindo agora, se você estiver sem nada, sem suprimento nenhum dentro da sua casa. Peça ao Senhor que Deus vai levantar alguém para te ajudar, como Deus fez na minha vida. Ele pode fazer na sua. O mais importante é que se você entregar sua vida ao Senhor, o seu nome estará escrito no livro da vida. Você estará com o seu nome escrito no céu. Isso é bom demais. Pois é isso que o Senhor passou hoje para você, através de mim. Então, não tem essa história, quando a pessoa que pensa que não crê em Deus, que pensa assim, ai, mas por que fulano está passando por isso? É para aprender, não vai morrer não. Não morre não. A gente está aprendendo. Para quando a gente chegar lá na frente, a gente saber a dor do outro. Porque eu me preocupo com a sua dor, porque também já passei por isso. E o Espírito do Senhor que habita em mim, ele me faz falar com você isso. Trazer no seu coração o renovo, a esperança, a alegria. Ei, Jesus está vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ainda passou 40 dias aparecendo aqui na terra. E depois subiu aos céus. E muitos viram no momento que ele subiu. E ele disse que ia voltar. Ele vai voltar para nos resgatar. Mas enquanto ele não chega, o Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Está aqui na terra. Recorra a ele. Recorra ao Espírito Santo de Deus. Na área em que você precisa, é saúde, Deus te dá, Ele é o médico dos médicos. É dificuldade financeira, Deus vai suprir as suas necessidades. Se você clamar, não é determinando não, viu? Como os falsos profetas falam aí, determine. Nós não temos direito nenhum de determinar nada ao nosso Senhor. É para pedir de joelhos. Pedindo perdão a Deus, adorando o Senhor. E aí Deus vai ouvir, sim. É um bom Pai. É um Pai de imenso amor, misericórdia e bondade. Um dia Ele me resgatou do império das trevas. Quem sou eu?
E ele me resgatou do império das trevas. Eu pensava que estava indo para o céu. Como muita gente está enganada. Pensa que eu faço boas obras, está tudo muito bem, não estou fazendo mal a ninguém, não cometo nenhum crime, então está tudo muito bem. E caminhando para o inferno. Por quê? Porque a salvação só através de Jesus. Tem que conhecer a verdade. Tem que conhecer a verdade que liberta. Primeiro, que quando você conhece a verdade, vem uma luz na tua mente que você vai lembrar de tudo que você precisa se consertar. É a primeira coisa que Deus faz. Você entender o que você precisa mudar. E naquilo que você precisa mudar, você mudando, você renunciando, é bom demais. É uma vida maravilhosa aqui na terra. Deus, Ele supre todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades o Senhor supre. E assim Ele faz na sua vida. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você não sabe o que está perdendo. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você vai se surpreender, você vai sentir nojo daquilo que você fazia que separava você de Deus. E você vai se sentir completo, pleno, quando você encontrar a verdade. Não vai precisar de nada, porque Ele te supre. Porque quando você se volta para Ele, você está se voltando para a sua essência, para o primeiro amor, para o autor da sua vida. Entendeu? Então o Senhor Jesus disse: no entanto, alegrem-se, porque eles vieram pulando de alegria, porque tinham expulsado demônios, curado, tinham feito tudo em nome de Jesus. Porque só no nome dele, que a gente não tem poder, não. Poder está nele. E para ele são todas as coisas. Aí Jesus disse: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês, o seu nome, está registrado, está escrito no céu. Seu nome está escrito no céu. Aleluia. É assim. Vamos nos alegrar. Ele quer que nós nos alegremos nesta certeza. Se você já conhece a verdade e sofre perseguições e muitas vezes as pessoas humilham você, menosprezam você, pensam até que você é retardado, alegre-se! Você está no caminho certo. Mas eu sou jovem e as pessoas ficam rindo de mim se eu disser que eu não vou fazer isso, não vou ficar seminua, não vou pular o carnatal, não vou porque eu estou com medo. Eu estou com medo de me distanciar de Deus, porque se eu me distanciar de Deus, Satanás me alcança. Se ele me alcançar, que ele é inimigo de Deus e meu inimigo só porque eu sou imagem e semelhança de Deus, então se ele me alcançar, vai dar ruim para mim. Eu vou ter morte eterna. Aí a pessoa, eu não acredito que você está com essa ideia. Diga, estou com essa ideia. Seja adulto. Você, jovem, seja maduro ao ponto de entender que é você quem deve convencer o seu coleguinha, o seu amigo, a conhecer a verdade. E não você se deixar levar por uma coisa que você já sabe, que leva à morte. E morte eterna. Entendeu? Então chega de pecar. Chega de brincar com Deus. Chega de desvalorizar o autor de sua vida. Não faça como aquela criança, aquele jovem, o adolescente que a mãe vai dando beijo para se despedir, ou o pai na porta da escola. Não me beije não, é segredo. Eu tenho temor ao Senhor e tudo. Não, eu tô aqui, vou pular carnaval, mas é só para agradar aqui ao meu colega, porque senão ele vai dizer que é isso. Tá tudo errado. Aquele que o negar diante dos homens, o Senhor o negará
diante do Pai que está nos céus. Olha que coisa séria. E aquele que o confessar diante dos homens, se expor e confessar, ele será escrito só no livro da vida. Ele terá só a vida eterna com Deus na glória. Ele terá só uma vida maravilhosa aqui na terra, sem precisar de se drogar para ficar feliz. Porque é alegria demais, viu? A alegria do Senhor, meu amigo, é a verdadeira alegria. É aquela que me mantém acordada, viva. É a alegria que me fez acordar e antes de tomar café, falar do amor de Deus para você. Eu só tomo café satisfeita depois que eu entregar a palavra do Senhor. Essa, tudo escrito, eu boto aí, ó, na descrição, vocês vão ver a passagem que você vai encontrar aquilo que eu disse. Eu não posso fugir da palavra do Senhor. Tudo que eu estou falando é com base na palavra de Deus. Então, quando um ateu chegar para você e dizer, mas por que a pessoa passa por isso? Diga, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. Então, Jesus venceu o mundo. Então, as desgraças que acontecem aqui na terra são as suas escolhas erradas. Não vai botar a culpa no Senhor, não. Todas as coisas ruins que acontecem conosco são as escolhas erradas. E outras acontecem por prova, como Jó. Ele não tinha cometido nenhum erro, mas passou pela prova de fogo. E o Senhor deu para ele mais 120 anos depois, não foi 20 não, foi 120 anos. Tudo que ele perdeu na provação, Deus deu em dobro e deu filhos para ele. E ele morreu numa velhice longa, muito feliz. Morreu? Tá vivinho da Silva. Partiu daqui para a glória. Foi recolhido apenas. Está na glória com o Senhor. Vivo, muito mais vivo do que nós que estamos aqui. Amém? Agora vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, nós te adoramos pelo que Tu és. Nós te adoramos porque Tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Nós te adoramos porque o Senhor zela por nós. Nós te adoramos porque o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que estava com o Senhor na glória. O Senhor enviou para a terra para nos ensinar e para morrer, se sacrificar, para que nós tivéssemos vida eterna. Ele pagou o preço do nosso pecado. O preço do pecado é a morte. E aí o Senhor morreu por nós. Te adoramos por isso também, ó Pai. Te adoramos, Pai, porque o Teu amor, ele nos constrange a amar o nosso próximo. E assim, nós aliviamos a carga dos nossos irmãos, do próximo. E assim, a nossa vida tem propósito, tem sentido. Nós te adoramos por isso, Pai. Nós te adoramos porque o Teu Espírito Santo está no nosso meio, através do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, a única forma do Teu Espírito poder habitar na terra. E habitar em cada um que crê em Ti. Nós te adoramos, Pai, por tudo, e te glorificamos, Pai. Te exaltamos, reconhecemos que Tu és Deus, reconhecemos que Tu és o Senhor, reconhecemos que Tu és o Rei dos Reis, reconhecemos que o Senhor governa toda a terra, reconhecemos a Tua grandeza
e reconhecemos que Tu és o médico dos médicos. Por isso que eu te peço, sara todas as pessoas que estão enfermas agora, Pai. Todas as pessoas que estão acometidas, Pai, desta pandemia, deste vírus da pandemia. Eu te consagro que o Senhor nos cure, sare a nossa terra, perdoe a multidão dos nossos pecados. Não permita que exista mais festa da carne, Senhor. Que essa festa da carne não vá a ninguém. Aí eles vejam que deu prejuízo e não queira mais fazer. E nesse lugar, esse investimento todo que eles fazem para levar a pessoa para o inferno, que eles invistam em coisas que os leve para o céu. Mas acabe, Pai, com essa história de carnatal, meu Deus. Eu estou pedindo ao Senhor, no nome do seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor abra os olhos desse povo, que não perdia um carnatal. Abra os olhos deles. Mostre a eles, Pai, que pandemia existe. Mostre a eles que a vida deles, o fôlego deles está em tuas mãos e que eles tenham cuidado com o peso da tua mão. Faça esses meninos terem medo, meu Deus. Agora, Senhor, meu Deus, eu te peço de um jeito, Pai, que só o Senhor sabe fazer, um milagre, para que a gente, Pai, nós, Pai, que intercedemos por eles, não venhamos a sofrer, Pai. Então, Senhor, que a tua mão, Pai, que a tua mão seja leve. Sopra o teu espírito, expulsa os demônios, que aí, Paizinho, eles vão conseguir ouvir a tua voz. Tira o tapão dos ouvidos deles, através do sopro do teu espírito. Derrama das tuas águas, Senhor. Derrama das tuas águas sobre a terra. Derrama das tuas águas para lavar a mente destas pessoas que estão caminhando para o inferno. Para que elas possam, Pai, lavados com o sangue do Cordeiro e com as águas do Espírito, eles possam, Pai, purificados, te ouvir, receber a tua palavra, lembrar dos seus pecados, arrepender-se dos seus pecados, pegar a sua cruz da renúncia, carregá-la. E vão perceber que no começo até pode pesar, mas depois se torna tão leve, porque o Senhor Jesus nos carrega. Imagine a nossa cruz. Aleluia por isso, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te peço, no nome de Jesus, pela saúde, pelas famílias, Pai. Pelas famílias. Gabriela pediu, Pai, hoje. Gabriela de Luiz César, como eu chamo. Disse, vamos orar pelas famílias. Senhor, eu te consagro todas as famílias, Pai, da terra. Todas as famílias, Pai, que estão sendo bombardeadas por Satanás. Eu consagro todas elas ao Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus, em todos os lares agora. Em todas as famílias, Pai. Toca, Espírito de Deus, em todas as famílias. Derrama, Pai. Derrama, Pai, do teu Espírito, das tuas águas, e vai lavando todos os lares, tirando toda a sujeira, Pai. Tirando toda a imoralidade, Pai. Tirando, Pai, toda a desobediência. Oh, meu Deus, dai autoridade aos pais sobre os filhos. Dai ousadia de dizer ao filho, aqui dentro não. Faz isso, Senhor. Capacita, Pai, os pais para criar os filhos. Tira deles, Pai, o que não vem de ti, para que eles não passem para os filhos a maldição. Liberta-os. E assim liberta
todos os seus filhos, toda a parentela deles. Pai, eu consagro todas as famílias, todas as vidas, toda a terra e céus em tuas mãos, no teu altar. E vos peço, no nome de Jesus, o teu socorro, o derramar do teu Espírito Santo sobre toda a terra. E tudo isso que eu te peço, o teu milagre, a tua unção, a tua cura, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu peço. No nome de Jesus, sara a nossa terra. É no nome de Jesus que eu te peço, Pai. E já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Propaguem a palavra de Deus. Propaguem a palavra de Deus. Vamos fazer como os 70 discípulos. Vamos nos comprometer mais com Deus. Vamos propagar o máximo a palavra de Deus. Pedindo a direção de Deus e pedindo que só Ele fale aos nossos corações. Que não tenha nenhuma voz estranha. Amém? Amém, irmãos.